ok? Na próxima semana, no próximo sábado, a visita da Miroeira. As pessoas que quiserem ir para a Miroeira podem vir para cá de 7h30, se reúnem, se faz uma pré-eleção, tem uma parte evangélica, e depois é conduzido as pessoas em caravana. Algumas pessoas dão carona para outras pessoas, faz a visitação e de meio-dia retorna. Ok? A gente também tem as vovós. Lá embaixo tem um muralzinho, um cavalete com mural, onde as pessoas que desejam ajudar, ou que possam ajudar, nos auxiliar, a formatar cestas básicas para atender. São 100 famílias cadastradas aqui, que o Ceará, mensalmente, a gente distribui 100 cestas básicas para essas famílias. Tem um departamento também que cuida de gestantes, de gravidez de risco. Às vezes a gravidez são pessoas carentes, crianças, às vezes, de 16 anos. Quem teve a oportunidade já de vir aqui, nas quartas-feiras, são 2 quartas-feiras que elas se reúnem aqui à tarde. É uma criança que está gerando outra criança e precisa de orientação, de ajuda, de auxílio. E lá embaixo também tem um banner que Salete é quem coordena esse trabalho. E as pessoas que queiram também fazer algum tipo de doação para formatar pequenos enxovais, esses enxovais são dirigidos a essas pequenas criaturas, puderem ajudar o departamento, Jesus e todos aqueles que me pensam no bem, agradece. Ok? A mensagem de hoje é uma mensagem psicografada por Chico Xavier, agora não traz o espírito que a trouxe. E ela diz o seguinte: ela trata no singular, mas eu vou tratar aqui no singular e no plural. A sua irritação, a nossa irritação, não solucionará problema algum. A sua contrariedade, a nossa contrariedade, não alteram a natureza das coisas. O seu mau humor, o nosso mau humor, não modifica a vida. A sua dor, a nossa dor, não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza, a nossa tristeza, não iluminará os caminhos. O seu desânimo, o meu desânimo, não edificará ninguém. As suas lágrimas, as minhas lágrimas, não substituem o suor que você e eu devemos verter em benefício de nossa própria vida e da vida dos nossos irmãos. As nossas reclamações, as suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você e por mim. Não estrague o seu dia, aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo, sempre para a infinita construção do bem. Essa mensagem, ela foi psicografada por Chico, mas não traz o nome do Espírito que a trouxe. Ok? Hoje, sábado à noite, um programa muito bom, todos estão aqui numa casa espírita, o nosso auditório com tantas pessoas, como é bacana a gente ver assim, no sábado, pessoas que saem dos seus lares, saímos dos nossos lares, para vir a uma escola espírita, assistir uma palestra, se instruir de alguma forma, trazer a vontade de aprender e ser absorvido aqui por alguns conhecimentos que vão ser trazidos por nossa irmã e por outro irmão que se predispõe a divisar conosco alguma matéria e voltarmos mais lúcidos para casa com relação a nós mesmos. Vamos pedir para o nosso irmão Ricardo fazer a nossa prece inicial. Queridos irmãos, vamos fechar os olhos, buscando a sintonia com a espiritualidade maior, pensando em Deus, em Jesus, nosso mestre e guia, amigo de todas as horas. Querido mestre Jesus, é com muita alegria nos nossos corações que nos encontramos aqui diante de Ti, porque sabemos, temos a certeza da Tua presença amiga,
para esse banquete espiritual, essa oportunidade que nos confere, Senhor, da busca do conhecimento, não só para nós aqui do plano físico, mas para os irmãos que se encontram ainda do outro lado da vida. Que as informações trazidas aqui pela nossa irmã Rita possam calar nos nossos corações e as nossas consciências possam se ampliar cada vez mais em cada conhecimento, e que esse conhecimento seja o norte para que a gente possa caminhar melhor nessa nossa trajetória enquanto nos encontramos aqui. Nos envolve, inspira a palestrante, nos acolhe, Senhor, para que possamos, ainda como seres imperfeitos, mas buscando a Tua luz em direção ao Pai. E que nesta noite de hoje possamos sair daqui melhores do que entramos, radiantes, melhores, certos que estamos no caminho certo. Que a Tua paz, a Tua luz nos envolva a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muita paz. Diante dessa rogativa, os trabalhos da noite estão iniciados. A nossa irmã Rita tem a palavra. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos felicite hoje e sempre. Esse tema que nos foi dado trazer não é difícil. E é algo que dentro de nós a gente já lembra. Então eu fiquei pensando, o que é que eu devo levar para iniciar? O que é que eu devo fazer? E fui buscar em um livro muito simples, antigo, chamado Lindos Casos de Chico Xavier. E na primeira, logo na introdução, tem uma passagem de Chico, que quando ele começou a sua vida mediúnica, com muita dificuldade, porque hoje o espiritismo já está muito conhecido, pessoas, mesmo que não se digam espíritas, admiram, querem ter conhecimento dessa doutrina, mas naquela época, numa cidade pequena do interior, era muito difícil. E Chico, um dia, diante da sua necessidade de trabalhar tanto para suprir as necessidades da casa e, ao mesmo tempo, lidar com a sua mediunidade, ele se sentiu doente. E ficou calado, triste, pensando assim, eu estou doente, o que é que eu vou fazer? E, ao sair para trabalhar numa fazenda, Emmanuel lhe aparece e pergunta o que é que ele tem. E ele diz que está cansado, está se sentindo doente. E Emmanuel olha para ele e diz que irá mostrar a ele aquilo que a natureza faz, aquilo que a natureza significa, para que ele percebesse que aquilo que ele estava sentindo era o que fazia o mundo interior e as doenças. Aí você pergunta, o que é que tem a ver mundo transitório com doença? Não é? Então Chico, quando ele leva Chico e começa a mostrar a ele o canto das águas embaixo de uma ponte, o dia nascendo, o canto dos pássaros, porque Emmanuel, ele traz aquela beleza da natureza para ele e pergunta para ele no rio, Chico, quando você irá servir de ponte para alguém? Então, eu comecei a ver e a ler a passagem do Livro dos Espíritos, que nos fala de mundos transitórios, e também outras coisas, buscando principalmente André Luiz, que tem uma gama imensa. Os livros de André Luiz, ele é realmente um tratado de doutrina espírita. E ele fala com muita propriedade desses mundos transitórios. Porque, às vezes,
a gente confunde mundos habitados, planetas, sejam planetas, astros, sóis, em que existem reencarnações sucessivas, com mundos transitórios. Dentro do Livro dos Espíritos, na questão 234, aí pergunta, se existe o mundo transitório, para que serve? E ele explica, é muito claro, para repouso dos espíritos errantes. Então, esses mundos transitórios, quando a gente tem a noção de que esses mundos, a gente fala no outro mundo, na outra vida, na outra reencarnação, no meu progresso espiritual, a gente fala também desses mundos. Como eu vou buscar esses mundos? Como eu vou compreender esses mundos? De que esses mundos são formados? Onde eles se localizam? Onde eles estão? A que distância? Em que planeta? Em que orbe? E aí a gente vai começando a divagar com relação a isso. E a gente esquece que esses mundos transitórios, eles estão de acordo com aquele local que nós estamos. Mais precisamente aqui, para nós humanos, em volta da Terra. Cada espaço, ele tem a sua peculiaridade, cada distância tem a sua necessidade, e cada espírito tem as suas, além das necessidades, os seus merecimentos. Por quê? O que é que tem Emmanuel mostrar a natureza Chico e perguntar se Chico foi ponte? Porque nós somos aquilo que pensamos, aquilo que fazemos para nós. O nosso espírito é aquilo que a gente construiu, não só nessa encarnação, mas encarnações anteriores. Ele está também diretamente ligado às afinidades, e está diretamente ligado também às nossas necessidades. Aí se pergunta, o umbral é um mundo transitório? O que é o que se chama umbral? Sim, aquilo que se chama de umbral é transitório. E André Luiz, quando desencarnou no nosso lar, ele também fala que ficou algum tempo pela sua necessidade da sua vamos dizer assim, da sua energia, né? Das suas necessidades, da sua psicosfera, daquilo que fez, até mesmo pelo desconhecimento daquilo que poderia afetá-lo. E tantas coisas a gente faz e não tem noção de que a gente está prejudicando a nossa encarnação e ficamos, inclusive, sujeitos também, não é a parar no umbral, porque o umbral não é uma região circunscrita, não é um espaço determinado, não é dizer que é dentro ou fora da terra. São onde se reúnem espíritos com as mesmas dificuldades, com as mesmas necessidades. Porque vamos supor, um grupo de pessoas que se afinizam no mal, na raiva, no ódio, no rancor, em todas aquelas necessidades que nós trazemos dentro da gente, nós vamos nos afinar com espíritos que vibram na mesma situação. E como vibra na mesma situação, habita um determinado espaço. Porque uma pessoa, um espírito de escola, lógico que não vai se afinizar tanto. Ele vai a essas regiões, mas vai a trabalho, a socorro, vai buscar aquelas criaturas. Porque na Igreja Católica, ela circunscreveu o céu, o inferno e o purgatório. Mas se nós somos diferentes na nossa essência, por que a gente ficaria encarcerado dentro de um inferno e nunca mais sairia, ou dentro de um purgatório que iria depender do nosso arrependimento? Quando a gente fala de umbral, e comparando essas duas coisas, ele está mais para o purgatório
do que para o inferno. Lógico que existem zonas de sofrimentos intensos, zonas em que espíritos altamente endividados se comprazem, se reúnem e se trancam dentro daquele seu espaço e não dá nem abertura. Mas nenhum é abandonado por Deus. Nenhum está isento da sua modificação. Porque a habitação nesses mundos transitórios varia muito do nosso esforço em progredir. Porque o progresso ele não se dá apenas quando nós estamos encarnados, mas também como desencarnados nós temos esse progresso de uma mesma maneira, senão estaríamos condenados eternamente a viver numa determinada região. E uma das coisas que também nessas regiões a gente fica muito ligado é o livre-arbítrio, porque até nisso a misericórdia do Pai é infinita. Se eu não quero, eu não vou ser violentado para sair dali. Então, se eu me comprazo em viver eternamente naquela situação, junto daquelas energias pesadas, vibrando com grupos que afinizam de uma certa forma, e eu não quero, ninguém é arrancado à força. Como nós aqui, estamos aqui porque nós queremos. Se a gente estuda um pouco é porque a gente precisa, está sentindo essa necessidade. Mas a gente tem o livre-arbítrio. O que é que eu faço com a minha vida? E como espírito, a única diferença é o corpo que não existe. Mas o pensamento, as necessidades, as opiniões, elas permanecem. Então, os mundos transitórios, eles vão desde aquilo que nós conhecemos como mundos mais inferiores, até os mundos mais felizes. É como o nosso processo evolutivo aqui também na Terra. Cada um de nós temos um processo de evolução. E cada grupo está ligado, de uma certa forma, a essas afinidades, ao desejo de modificar, ao desejo de crescer, a vencer as nossas dificuldades. Quantas vezes a gente pensou até em vencer essas dificuldades e a gente não deu o primeiro passo. Mas um dia a gente amadurece e vê que precisa fazer algo. Não é por ninguém, é por nós mesmos. Para que a gente se sinta melhor, para que a gente vibre numa situação melhor, para que a gente tenha uma felicidade maior. Porque a felicidade maior não está em a gente se sentir, ser ou achar que vai direto para o nosso lar. Até porque o nosso lar não é o céu. Existem mundos e mundos altamente superiores ao nosso lar. A gente vai pensando assim, né? Não, eu vou direto para o nosso lar. André Luiz esteve no nosso lar por merecimento dele e pelo esforço também que ele fez, mas também pelas vibrações que ele recebeu. Então, quando ele chega e se propõe a fazer esse intercâmbio de comunicação, também no mundo espiritual se tem necessidade de trabalho. Era a necessidade dele, o compromisso dele de trazer para a gente essas informações, porque está no livro dos Espíritos, mas muita gente nem pega esse livro para ler. Quantas pessoas nem olham, tem em casa e não lê. E a melhor forma da gente ler é olhar o índice, que ali a gente vai buscar aquele assunto que nos interessa. Então, fica melhor do que ler sequenciado. Então, quando a gente se depara com esses mundos transitórios, aí tem uma pergunta interessante. Ele diz, o espírito pode sair desse mundo? Sim. Nós não podemos, nós não temos a liberdade de locomoção, nós não temos a liberdade de vir ou não para o Ceará, de ir ou não a uma casa espírita, de querer crescer, aprender, frequentar um grupo de estudos, frequentar algo. Os espíritos também podem. O que eles não podem é habitar onde não existe correlação de pensamento, onde não existe o desejo de crescer, onde não existe o progresso como necessidade do espírito.
Porque aqueles que se chafurdam no mal, eles permanecem. Até que um dia, algo toque no seu coração e ele queira. Porque a única coisa que a gente precisa para fazer a nossa vida melhor não é esperar desencarnar para habitar esses mundos para fazer algo melhor. É começar a fazer agora. Para que quando seja necessário a gente estar no mundo espiritual, pelo menos a gente saber que as afinidades e os pensamentos agrupam criaturas que vibram na mesma sintonia. Se a gente não quer, não vai vibrar. Se a gente quer, quem não quer ir para o céu, né, gente? Agora, já pensou como é que a gente faz para chegar a esses céus? Porque quando diz assim, eu lendo alguns livros, eu vejo que o céu está no plural. Pai nosso que estás nos céus. Como também tem em várias passagens dos livros espíritas, fala nos céus. Não é porque esse céu, a gente tem a ilusão que o céu é aquela abóbada azul que a gente está vendo. Mas quando fala nos céus, mundos felizes, mundos de progresso, mundos elevados. E nós temos essa consciência. Porque quem quer ir para o purgatório, né? A gente faz tudo e tenta fazer. À medida que a gente vai crescendo, evoluindo em pensamento, em sentimento, em modificar as nossas atitudes, em fazer a nossa reforma. Porque a gente pensa, eu vou me reformar. Não é uma casa que a gente contrate um pintor e vá fazer a reforma. A nossa casa, só quem pode reformar somos nós. Nós somos o carpinteiro, nós somos o pintor, nós somos o ferreiro. Porque essa mudança, essa modificação e essa reforma, ela só pode vir de nós. Como os espíritos também na erraticidade, aqueles que habitam vários planos progressivos, eles também precisam dessa modificação. Eles, quando sentem essa necessidade, de imediato eles são auxiliados, porque existem, eu digo assim, em todo lugar existe um anjo. Nós nunca estamos sós, a começar pelo nosso guia espiritual, que é mais elevado que nós. Eles não ficam atrás da gente o tempo todo, feito a gente fica com a criança aprendendo a andar. Mas nas nossas necessidades, eles sempre estão junto a nós. E na erraticidade também existem esses anjos. Também existem esses espíritos que trabalham para fazer com que o crescimento chegue também naquelas colônias que estão mais necessitadas. Eu não gosto, eu não sei, eu acho que talvez um dia a gente já passa, né? Mas é um nome assim, que eu fico assim meio atrapalhada de falar. Umbral, né? O que é umbral? Tem gente que fala no umbral, parece que... como se os espíritos que, por necessidade, talvez até a gente talvez necessite ainda passar tantas vezes, a gente pensa que é um estágio definitivo. Você está lá, você não vai sair nunca. Mas quantas e quantas vezes nós só aprendemos pela dor? Quantas e quantas vezes vem aqueles terremotos nas nossas vidas, quando a gente está bem quietinho, parece que vem tudo. Essa situação que nós estamos passando hoje, que eu acredito que está abrangendo a todas as pessoas, quantas coisas boas a gente está aprendendo dentro disso? Quantas coisas boas a gente está repensando nessa situação? E lá não é diferente. Porque os mundos são os mesmos. Os espíritos são os mesmos. Se existe um planeta, vamos falar de planeta, né? Se existe uma outra ordem, como existe de espíritos que estão morando, residindo ali com pensamentos mais elevados, com certeza as moradas do Pai são de acordo com eles.
como a Terra um dia já teve as suas dificuldades, a Terra um dia já foi umbral, não como pessoas encarnadas, mas como posto para que espíritos da erraticidade viessem se retemperar, tivessem aquele contato com aquele planeta. E está no livro dos espíritos também. Aí vem, os espíritos progridem durante essas estadias no mundo transitórios. Certamente, os que se reúnem assim, o fazem com o objetivo de se instruírem e de mais facilmente obterem permissão para irem a lugares melhores e chegarem à posição que ocupam os eleitos. Como aqui a gente tem esse aprendizado espírita, eles também têm esse aprendizado. Eles têm essa necessidade, mas é necessário que eles também busquem. Porque ninguém bate a nossa porta para nos forçar a estudar, a aprender, a nos modificar, a sermos melhores. O Pai, ele não tem pressa, a natureza não tem pressa para nada. E os espíritos também são dessa forma. Eles ficam aguardando, os grupos se afinizam. Quantas vezes eu vejo aqui, dia de segunda-feira, nesses grupos de estudos, são 3, e a gente vê, quando sai, quando termina, sai todo mundo parecendo estudantes. Parece uma faculdade abrindo suas portas para que aqueles estudantes saiam. Porque são grupos que estão buscando o aprendizado. Na erraticidade, seja em qualquer estágio dos mundos transitórios, também se agrupam espíritos nesse sentido. Aqueles que olham para si e dizem, chega, eu não quero mais isso para mim. Quantas vezes a gente olha para a gente e diz, eu não quero mais isso. Eu quero aprender, eu quero ser melhor. Quem aqui não quer ser melhor? E na erraticidade, nos mundos transitórios, também existem grupos que querem melhorar. Porque ninguém fica feliz em sofrer. Ninguém fica feliz em em ter uma vida de privações. Quando eu falo privações, gente, no mundo espiritual, não é privação de alimento, de coisas materiais. É privação de Deus, é privação de refrigério, é necessidade de crescer, é necessidade de ser acarinhado, é necessidade de se sentir afagado, de se sentir melhor. Porque o sofrimento, gente, ninguém gosta. Os mundos transitórios são perpetualmente, ou por sua natureza, são destinados apenas aos espíritos errantes. Ele pergunta o seguinte, se aquele mundo, vamos supor, se uma determinada zona necessária, um determinado espaço onde se reúnem espíritos, se ele vai ser definitivo e não termina. Ele diz que não. Porque aquelas necessidades são temporárias. Quando Jesus falou que havia muitas moradas na casa do Pai, ele também se referia não só aos mundos habitados por pessoas necessitadas de encarnação, mas também a esses mundos espirituais onde a gente precisa, tem necessidade de passar pelaquilo que nós construímos, pelo que a gente fez, pelaquilo que a gente se afiniza. Mas isso também, com o tempo, não vai mais haver. Por exemplo, na Terra, que é um planeta que todos nós sabemos que está nesse processo de ebulição, de transição. Essas zonas também vão se modificando. Também existe o progresso desses espaços, porque não existe espaço vazio. A gente tem ideia, aqui não tem ninguém. Muito engano, né, gente? A gente está totalmente acompanhado de pessoas que não têm o corpo, mas que se afinizam com a gente. São eles habitados e ao mesmo tempo por seres corporais. Aí diz, não, a superfície é estéril. Os seus habitantes nada necessitam. Porque essa formação desse mundo
ele vai evoluindo também. A Terra um dia foi estéril. A Terra um dia era uma massa gasosa. Era um espaço com dificuldades. E servia também de campo de pouso para esses espíritos. À medida que a Terra foi se solidificando, passando por todos os estágios, deixou de ser um espaço transitório. Passou a ser um espaço habitado pelos espíritos encarnados. Esta esterilidade é permanente e se atém à natureza especial? Também não. São estéreis temporariamente, porque à medida que vão evoluindo, vão se modificando também. Esses mundos são desprovidos de belezas naturais. A curiosidade, não é, das perguntas, Kardec era altamente perspicaz, né? Aí diz, a natureza se traduz pelas belezas da imensidão, que não são menos admiráveis que aquilo que dominais de belezas naturais. Visto que o estado desses mundos é transitório, nossa Terra será um dia um deles, aí diz, já foi. Quando? Durante sua formação. Então, como a Terra, em sua formação, ela abrigou espíritos de outros orbes necessitados, ela também está se modificando. Tem aqui, eu acho que é no ESD, no livro, no estudo do ESD, aí ele fala, que diz o seguinte, quantas e quais são as regiões espirituais circunvizinhas à crosta terrestre? Porque essas regiões não são palpáveis, não são espirituais, são mundos construídos pelo pensamento. São mundos construídos pelas afinidades. São mundos construídos pelas necessidades também. Porque a gente pensa assim, né? Será que tudo se desfaz como um passe de mágica? Nós crescemos como um passe de mágica? Nós evoluímos como um passe de mágica? E essas regiões, elas também, à medida que vai evoluindo, elas vão se desfazendo. Elas vão abrigando outros espíritos de outras formas. E vai melhorando cada dia mais. Aí diz, de acordo com o livro Cidade no Além, de Egorina Cunha, o campo magnético da Terra seria dividido em 7 esferas. Quer dizer, isso aí não é uma coisa que se diga taxativamente. Existe, eu vou contar 7. Por que 7? 7, número cabalístico, tantas coisas. Isso aí é uma percepção dela. Mas são tantas quantas são as nuances evolutivas de cada criatura. A gente tem esses dedos numa mão só, cada um de um tamanho. Assim são os processos evolutivos. Às vezes a diferença é tão pequena, mas faz a diferença. E faz também a diferença da habitação espiritual. Aí ela diz, primeiro, umbral grosso, quer dizer, né? Umbral médio e umbral superior, onde se localiza o nosso lar. Região da arte, da cultura e da ciência. Região do amor fraterno universal. Diretrizes do planeta e abóbada estrelar. Acredito que, além de 7, deva também ter mais. Agora, quando a gente vê que André Luiz, estando em nosso lar, para receber a visita da sua mãe, que estava em um estágio mais elevado que ele, veja como foi feito, através da intervenção de alguém que estava naquele espaço circunscrito, com a ajuda daqueles que têm a direção daquele ambiente, daquele espaço. Aí diz, será que mundo transitório são colônias? Qual é a diferença entre colônias e mundos transitórios? Que espaço? Como esse espaço pode ser circunscrito? Quantas colônias? Quantos mundos, quantos espaços? Porque nós, humanos, a gente tudo quer colocar dia, hora, minuto e segundo.
a gente não consegue pensar quantas são as nossas necessidades, quantas são os mundos necessários para a nossa evolução. Quantas casas residenciais no mundo espiritual a gente ainda vai precisar passar? Quantas mudanças a gente ainda vai precisar fazer? Porque a nossa trajetória como encarnado tem muito a ver com a nossa trajetória espiritual. À medida que a gente estuda, se forma, faz um concurso, tem um emprego, muda de casa, porque aquela casa que a gente morava já dá para comprar uma melhorzinha. No mundo espiritual, a nossa evolução trabalha não igual, porque não existe moeda. Mas à medida que a gente cresce espiritualmente, a gente vai mudando de casa. Então, quantas casas a gente vai precisar passar? Quantos mundos a gente já conheceu lá atrás e quantos a gente vai ter necessidade ainda de conhecer? Porque certamente a gente ainda não vai para mundos ditosos. A gente ainda não tem bagagem suficiente. Jesus, que foi o espírito mais perfeito, ele teve que descendo, se desfazendo da sua, vamos usar um termo assim, sua santidade, do seu corpo perispiritual, fluídico, cheio de luz, para chegar aqui. E a gente, para fazer o caminho inverso, quantos mundos a gente vai precisar, quantas vezes a gente vai precisar aprender? Tem um livro que eu estava vendo, não é um livro espírita, mas tem uma didática muito interessante. Se chama, é de Augusto Cury. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? O homem mais inteligente do mundo. Ele trata de temas e aborda esses temas da nossa caminhada evolutiva, das nossas necessidades evolutivas, de uma forma muito, muito bonita. E ele diz uma coisa que eu achei formidável, porque nós é que construímos nossa casa. Quando nós somos relaxados, como é que fica a nossa casa? Suja, né? As pessoas não querem entrar, as pessoas se sentem mal. Quando a nossa casa é limpa, quando a gente zela pela nossa casa, como é que ela fica, né? Então, quem constrói a nossa habitação? Quem constrói aquele mundo que a gente pode ir? Lá não tem como a gente contratar faxineiro, lá não tem como a gente contratar. O trabalho é nosso. É aquela dona de casa encarnada do hoje, que tem todas as tarefas. Na espiritualidade, o nosso progresso no mundo em que nós estivermos, também depende da gente. Então, se a gente tem que faxinar, vamos faxinar a começar dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, do nosso comportamento, do nosso olhar para o outro. Gente, uma coisa fantástica que eu acho na doutrina espírita, e acho que todo mundo também entende assim, porque senão não estaríamos aqui, é que a doutrina espírita faz com que a gente olhe o outro de uma forma diferente. À medida que a gente vai introjetando a doutrina espírita, a gente vai olhando diferente, sentindo diferente e amando diferente. A gente pode não conseguir amar, mas a gente começa a tolerar melhor. E a gente começa a fazer com que a nossa casa vá ficando mais limpinha. Então, Augusto Cury, ele tem uma passagem no livro dele, que eu achei muito bonita, e diz: a vida é um grande contrato de risco. E uma das cláusulas mais importantes desse contrato é que devemos viver cada dia como um novo capítulo. E cada capítulo uma nova aventura.
Quem se aprisionou no cárcere da rotina não sonha, não se recicla, não aprende mais. Deixou de ser autor da própria história, tornou-se um zumbi, ainda que esteja fisicamente vivo. Quando ele fala que a gente necessita viver, reescrever a história, refazer às vezes alguns passos, porque a nossa vida é assim, nós damos 10 passos, 5, quando a gente pensa que deu 20, 10 já foi, como tem o carro, a marcha ré, né? 10 a gente deu para trás. Mas que a gente não esqueça de que cada dia é essencial para que a gente construa o nosso mundo em que vamos habitar. Porque nós, quando desencarnarmos, nós vamos para aqueles lugares onde estão pessoas que pensam como nós, agem como nós e têm os mesmos ideais. Não é o céu, eu falo também quando a gente não tem ideais tão bonitos. Porque às vezes a gente esconde dentro da gente aquele nosso pedaço mais feio. Muitas vezes a gente se olha no espelho e a gente se pergunta, por quê? Porque eu ainda não consigo me libertar de tantas coisas. Porque eu ainda teimo em ser desse jeito. Porque eu quero permanecer nesse mundo transitório sem me mudar. Porque eu quero viver encarcerado dentro de mim. Eu não sonho. Quem não sonha com um futuro melhor? Quem não quer algo de melhor? Mas para isso, não basta só sonhar. A gente precisa trabalhar. Porque o nosso mundo transitório vai estar onde o nosso esforço levar. Onde a nossa modificação fizer a diferença. Onde nós pudermos colocar aquilo que a gente tem de melhor. E o que eu acho fantástico é que Jesus, ele só vê o nosso lado melhor. Ele não vai apontar para a gente, mas muitas vezes a gente vai se sentir envergonhado de algumas atitudes nossas. A gente vai ter vergonha. E por que a gente ainda acontece isso? Porque nós também fazemos parte dessas transições. Nós também fazemos parte desse mundo de transição. Nós também viemos e vamos para mundos transitórios. Porque a nossa jornada aqui, hoje, nessa casa, dentro dessa doutrina, é apenas um começo. O fim vai muito além. E muitas vezes a gente se depara com situações que a gente observa no outro e diz assim, meu Deus, eu pensei que fizesse tanto, eu não faço é nada. Eu vi uma cena num local que eu estive semana passada, onde numa casa espírita mesmo, tem um grupo de estudos, uma casa muito grande, onde tem várias, como se fossem assim, várias casas num espaço. E cada casa daquela tem uma reunião pública. E a primeira vez que eu estive lá, eu fui numa casa que se chama Lar de Meimei. É onde se reúnem. E voltei lá semana passada e fui novamente. E quando eu chego, tem uma reunião pública como essa, mais de 120 pessoas tomaram passes, porque apresenta o número e eu prestei muita atenção numa sala menor que essa. A mesa era formada pelo dirigente, pela pessoa que fez o exórdio, e a grande maioria era composta por pessoas adultas e crianças com deficiência. E essas crianças tiveram um comportamento naquela reunião que eu fiquei admirada. E o amor que essas crianças são tratadas dentro daquela casa, eu fiquei assim, achei formidável. Aí eu pensei, meu Deus, e eu pensei que fizesse alguma coisa. Eu fiquei com vergonha. Juro, eu fiquei com vergonha. Porque quando a gente percebe alguém fazendo algo,
de grandioso. A gente sabe que muitas vezes o nosso processo evolutivo ainda não chega àquele limite. Mas aí a gente percebe o tamanho da nossa pequenez. A gente começa a perceber quanto caminho a gente ainda tem pela frente. E quanto a gente às vezes deixa de caminhar pelas nossas decepções, porque a gente, quando se decepciona, a gente faz de um argueiro um cavaleiro, né? Assim que se diz, né? Não tem o ditado. Às vezes, uma decepção tão pequena, a gente faz uma coisa tão grandiosa. E quando eu vi aquelas crianças sendo a harmonização para começar a palestra, foi feita com música, um violão e uma pessoa cantando, e essas crianças cantando, coisa mais linda. Tinha assim umas 15 crianças na mesa, formando ali aquela mesa, participando daquele trabalho. E quantas vezes a gente olha e acha que elas não são capazes de nada. Nós é que somos incapazes. Nós é que somos fadados. Nós é que botamos a barreira. Nós é que não fazemos nada. Eu fiquei com tanta vergonha. Eu disse, meu Deus. E eu achei que estava fazendo alguma coisa. E a gente perde tanto tempo. E é assim que a gente faz as escolhas das nossas casas transitórias. É assim que a gente faz as escolhas dos nossos mundos interiores e exteriores. É assim que a gente chega no mundo espiritual, carregado de desejos sem realizações, carregado de vontade sem atitude, carregados de falsas ideias que a gente alimenta e para camuflar a nossa inércia. Porque quantas e quantas vezes alguém bate a nossa porta, a gente sabe que é alguém pedindo e a gente não tem nem coragem de abrir. Tudo isso, gente, para que a gente repense, para que a gente faça nosso mundo, para que a gente espere e trabalhe na construção desse mundo transitório. Porque essa é a casa que nós iremos habitar. Como é que eu vou? Que casa eu vou? O que é que eu fiz? Eu limpei a minha casa, eu preparei a minha casa. O que é que eu estou fazendo? Nesse mundo físico, sem, às vezes, achando que está fazendo algo, quando chega lá, André Luiz também pensava, era um doutor, era uma pessoa que tinha aquela vaidade, né? Mas quando ele começou realmente a entender o que era a vida espiritual, ele trouxe para a gente essas mensagens que estão contidas no livro dele. Ele nos mostra com maior carinho o que a gente necessita. A gente tem que fazer, não. Vamos acabar com essa história do ter que fazer. Nós podemos escolher, porque tanto encarnado como desencarnado existe o livre-arbítrio. Mas nós necessitamos fazer com que nossa vida seja melhor, com que o mundo espiritual seja melhor, com que a nossa casa transitória seja melhor, seja mais limpa, né? Para que a gente não se surpreenda. E André Luiz tem, na série dele, por sinal, aqui tem estudo das obras de André Luiz, viu, gente? É muito bom, venham. No livro, No Mundo Maior, onde ele faz, né? Em todas as obras dele, ele trata do mundo espiritual. Ele tem um poema que eu achei lindo. E acho que tem muito a ver com ele, que observava tudo, para trazer para a gente um norte, para que a gente se recicle, para que a gente tente modificar-se enquanto é tempo. É uma oração. E ele era mestre em conversar. Ele, à medida que ele foi crescendo espiritualmente, ele foi se tornando um espírito assim, de uma sensibilidade muito grande.
Ele diz assim: Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Ele não diz, é o propósito, que a gente não perca o rumo, que a gente permaneça nessa vontade de penetrar esse caminho. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser, herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares nesse campo terrestre e, antes de tudo, louvamos-te a grandeza que não nos oprime a pequenez. Deus não nos condena. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos, enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes da sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não se percam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho é a lágrima da redenção. Constituem adubo generoso, a floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente. Fortalece-nos as mãos, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância. Acolhe-nos em teu amoroso regato. Cumpra-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado a Rita, obrigado a noite de hoje, o estudo foi muito bom. A forma pedagógica que ela conduz as reflexões que ela traz para a gente foi muito bacana. Em nome do Ceará, em nome de todos, no meu nome também eu agradeço a ela por essa aula que a gente teve hoje. Ok? Pedir ao nosso irmão Everaldo para ele fazer a nossa prece final. Jesus, divino amigo, só temos que te agradecer pela oportunidade bendita de mais uma vez estar aqui em tua casa de luz e de amor, por este banquete maravilhoso que recebemos nesta noite de informações. Obrigado, Senhor, por assistência espiritual que cada uma dessas criaturas que aqui chegaram, encarnadas e desencarnadas, receberam durante o transcurso dessa oratória, Senhor. Obrigado, Senhor. Dá-nos força para continuarmos nesta caminhada, lutando para vencermos as nossas imperfeições, para que amanhã sejamos melhor que hoje, Senhor. E assim, confiante, e que permanecerás sempre do nosso lado a nos fortalecer, vamos seguir ao nosso lado provisório, Senhor. E vos pedimos que nos acompanhe, para que levemos essa paz, essa harmonia, para dentro dos nossos lares, para aqueles que aqui não puderam vir nessa noite. E aí, em teu nome, em nome de Deus, vosso Pai, da nossa Mãe Maria, e de toda essa plena de Espírito faz essa casa de amor, que devolvemos a palavra ao irmão que está à frente do trabalho, para que ele dê o mesmo por encerrado a tua santa e divina paz, Jesus. Em nome de Deus, em nome de Jesus, de todos os trabalhadores espirituais que estão aqui presentes,
Desejamos a todo um domingo, um sábado tranquilo, um domingo de alegria e de paz, e possamos nós regressar para os nossos lares em paz. Os trabalhos de hoje estão encerrados.